Pessoal, continuando, na aula passada a gente viu o calor. Vamos lembrar aqui, calor é mesma coisa que energia. Tanto é que pode ser em calorias ou pode ser em joules. Aí lembrando que a gente tem uma unidade de transformação que uma caloria são 4,18 joules. Essa energia a gente chama de energia térmica, porque é uma energia que depende da diferença, tá, entre temperatura, tá? Diferença entre temperatura. Então, esse calor aqui, se a gente falar de reação química, a gente vai falar de entalpia, que eu represento pela letra H, tá? Agora, se a gente falar de processos físicos, aí tem aqueles que vai ter variação de temperatura, que eu chamo de calor sensível, que é o Q-macete, lá na calorimetria, ou aquele que a temperatura é constante. Isso aí é quando ocorre mudança de estado físico, tá? Então, a gente chama de calor latente, tá? Que a gente calcula por QM vezes L, tá? Agora, melhorando aqui a entalpia, veja bem aqui, entalpia, o conceito é muito parecido lá na física, por exemplo, de trabalho. Vamos lá, o que é trabalho? Trabalho é quando eu provoco uma força e essa força vai ter um deslocamento. Então, por exemplo, exercício típico de física, né? Você pega aqui uma bolinha, ela vai fazer essa trajetória aqui, ou ela faz essa trajetória aqui, ou ela faz essa trajetória aqui, tá? Olha aí, são 3 trajetórias diferentes que, para o trabalho, isso aqui, vou chamar aqui de trabalho 1, vou chamar esse aqui de trabalho 2, trabalho 3. Para o trabalho lá na física, tá? Esse trabalho 1 é o mesmo do 2, é o mesmo do 3. Sabe por quê? O mesmo raciocínio eu vou usar para entalpia, tá? Trabalho é uma grandeza de estado, tá? O que seria uma grandeza de estado? 2 características. Não depende da trajetória. Tô nem aí para a trajetória. Tá? Não tô nem aí. Não depende de como ele iniciou, de como que ele fez a trajetória, não. Eu só estou interessado no meu estado inicial e no meu estado final, tá? Então, como aqui sempre vai sair do mesmo ponto e chegar, né, na mesma altura, se você analisar aqui, né, nesse caso aqui, como eu estou falando de trabalho, eu estou falando de força, peso, e o deslocamento aqui, eu vou chamar de altura. Força, peso, vamos lembrar aqui, é mgh. Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, qual que é o trabalho? É o trabalho da força gravitacional, porque eu estou considerando a altura. Isso você pode observar que eles vão sempre partir da altura 1 para todos, e todos vão chegar numa altura 2. Ou seja, o início é o mesmo para todos, o final é o mesmo para todos. Então, quer dizer que os trabalhos são iguais. Por quê? Porque não depende da trajetória, e sim do estado inicial e final. A mesma coisa com a entalpia. Mas no caso da entalpia, você tem aqui, os reagentes formando os produtos. Aqui o meu reagente será o meu estado inicial
E o meu produto será o meu estado final. Como eu só vou levar em consideração o início e o fim, não estou nem aí como que a reação se processou, se ela absorveu, se ela liberou, não interessa. Tá? Então, por isso que eu vou pegar aqui, ó, delta, porque delta mostra bem essa variação, né, do estado final para o estado inicial. Então, o que é delta? É alguma coisa final menos inicial. Como a gente está falando de química, o final aqui são os meus produtos e o inicial aqui são os meus reagentes. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega substâncias simples, por exemplo, eu quero saber a formação, sei lá, vamos colocar aqui, ó, do ácido sulfúrico. Para eu saber a reação de formação aqui, pessoal, é só eu pegar as substâncias mais simples que compõem essa molécula e formar essa molécula. Então, por exemplo, o hidrogênio. A molécula mais simples é o S, ou o H2, aliás. O S e o O é O2. Juntando todos esses aqui, ó, vai formar H2SO4. Então, só vou balancear aqui, ó, o oxigênio. Então, tá aí. Aí o que acontece? A entalpia de algum deles vale zero? Não, não vale zero, tá? Mas eu vou considerar que tudo isso aqui vale zero. Por isso que a gente chegou no raciocínio. A entalpia de toda substância simples, tá? E do seu estado alotrópico mais estável vale zero. Por quê? Para ficar fácil calcular isso aqui. Por quê? Porque se eu calculo o ΔH aqui, ó, o que é ΔH? São os produtos menos os reagentes. No caso aqui, quem são os produtos? É só isso aqui. Então, vai ser a entalpia do H2SO4 menos o reagente. Eu tenho 3, então vai ser a entalpia do H2 mais a entalpia do enxofre mais a entalpia do oxigênio. Eu vou colocar 2 entalpia do oxigênio. Como eu vou considerar isso aqui como zero? Então, tudo isso aqui dá zero. Então, terminando meu raciocínio aqui, ó, o ΔH de formação, professor, por que você está chamando de formação? Porque é uma reação de formação. O que é uma reação de formação? É uma reação onde eu pego substâncias mais simples que existem para formar minha substância composta. Tá? Então, o ΔH de formação que eu vou achar vai ser o mesmo do H2SO4. E é assim, a gente determinou de todas as substâncias que existem, considerando que as entalpias mais simples são zero. Então, o hidrogênio só tem hidrogênio mesmo, não tem alotrópico. O enxofre tem, que é o rômbico monoclínico. Então, eu vou pegar o mais estável. O oxigênio tem, é o ozônio. Então, isso aqui é oxigênio, então tudo vale zero. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar vou pegar outra substância aqui. Sei lá, vamos pegar, ali eu usei um ácido, vamos usar um sal. Vou pegar aqui, ó, sulfato de cálcio. Eu quero fazer a reação de formação aqui, ó. Então, ou seja, eu vou pegar o cálcio, vou pegar o enxofre e vou pegar o gás oxigênio para formar essa substância aqui, ó. Balanceando aqui. Aí eu tenho o ΔH, só que lembrando que todos esses reagentes aqui eu vou levar a zero, porque todas são substâncias simples. Então o ΔH aqui, ó, de formação, a gente coloca até essa bolinha aqui, ó, tá? O que significa essa bolinha? Significa que é uma entalpia padrão, ou seja, uma entalpia que já foi calculada, está tabelada já. Então, a entalpia que eu achar aqui, ó, vai ser a própria entalpia do sulfato de cálcio, visto que isso aqui eu vou jogar fora porque todos valem zero. Por quê? Porque eu vou considerar que vale zero. Então, assim, eu descobri a entalpia de todas as substâncias compostas que existem, fazendo essa minha referência. Tá? Então, vamos usar o raciocínio aí, ó. De acordo com a equação abaixo, os dados fornecidos são, ó, isso aqui é uma reação de combustão, tá? Do C2H2, o etino, conhecido como acetileno, mais O2, formando CO2 e água. Aí deu ΔH de 3, veja que ele não deu ΔH do O2, porque o O2 vale zero, é uma substância simples, tá? Indique qual o valor da entalpia. Então, ou seja,
entalpia de combustão. Primeiro eu sei que vai dar negativo. Tem que dar negativo, porque combustão, toda combustão é exotérmica, ou seja, toda combustão libera calor, tá? Então, vou usar o que? ΔH é os produtos menos os reagentes. Então, vou pegar o que? 2CO2 mais água e subtrair com os reagentes, tá? Então, tá aí. Final menos inicial, ou seja, produtos menos os reagentes. Aí eu vou montar aqui, ó. 2CO2, então quem é CO2? Tá aqui, menos 300, aí você coloca o sinal. E o número 2, coeficiente estequiométrico. É obrigatório colocar, porque a gente viu que a entalpia depende de 3 coisas. Primeiro, depende da quantidade. Quanto maior a quantidade, maior a entalpia. Segundo, depende do estado físico. Nós vimos que o estado físico gasoso tem uma entalpia mais elevada que do líquido e depois do sólido, tá? Beleza? Esses são os 2 pontos. O terceiro a gente vai ver no próximo exercício. Mais a água é só 1, então tá aqui a água tá aqui, ó, menos 285,5. Pronto, fechei isso aqui, ó. Menos os reagentes, né? Quem são os reagentes? São esses 2, mas esse aqui eu nem vou considerar porque é zero. Então não vou colocar 5,5 vezes zero, que não precisa. Vou colocar só C2H2. Só tem 1 mol, então 1 mol de 2,6,5. Aí eu vou fazer essa conta. Aí tem que tomar muito cuidado com o jogo de sinal aqui, ó. Cuidado para não fazer direto, porque isso bagunça. Ou seja, eu vou somar os produtos, pá, menos da equação, e vou somar os reagentes. Aí depois, lá no final, eu subtrai. Cuidado para você não fazer o jogo de sinal antes do tempo e errar. Então, tá aí, né? Coloquei aqui menos, menos. Então, tá aqui. Aqui dá mais, porque lá é positivo. Aí eu fiz o jogo de sinal. Mais vezes menos dá menos. Tá aí, ó. Então, eu vou somar tudo, que é tudo negativo. Então, ΔH vai ficar menos 1.290, ó, quilojoules por mol. Ou seja, cada mol do acetileno vai liberar isso aqui de energia. Então, isso aqui a gente já faz teste de estequiometria. Se fosse 2 mol, o dobro. Se fosse 10 mols, 10 vezes esse valor. Se fosse meio mol, metade desse valor. Tá? Então, quilojoules por mol, porque é 1. Se eu for multiplicar por 2, eu também tenho que multiplicar isso aqui. Tá? Então, tá aí. Isso aqui é simples, só aplicação do ΔH. Tá? Vamos fazer outro exemplo. Sendo ΔH de formação, ó, nós brincamos com as 2 equações mais importantes. A entalpia de combustão. O que é entalpia de combustão? Quando trata-se de uma reação de combustão. O que é uma entalpia de formação? Quando substâncias mais simples formam a mais compostas. Então tá aí, ó, sendo ΔH de formação do óxido de ferro 2 igual, né, os valores aí, ó. Aí ele já deu em quilocalorias por mol, tá? Ele não deu em quilojoules, isso aí é de boa. Aí, só que tem um negócio. Ele deu ΔH de formação do óxido de ferro 3, tá? Esse aqui é o óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Ele não deu do oxigênio, lógico, porque vale 0. Aí ele quer saber o ΔH da reação. Isso aqui é mais fácil, porque isso aqui é 0, eu só vou ter isso aqui, ó. Aí ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes. Lembrando que quando eu for colocar, eu tenho que considerar esse 2 aqui, ó. Né? Então, vamos lá. Produto menos reagente. Então, tá aí. Peguei os produtos do óxido de ferro. Então, tá aqui, só tem 1. Então, beleza. Então, o óxido de ferro tá aqui. Menos 196. Menos da fórmula. Aí, 2 óxido de ferro 2 tá aqui. Menos 64. Aqui fica menos, aqui também fica menos. Então, menos com menos dá mais. Então, essa ΔH provavelmente vai dar positiva. Né? Vai dar positivo? Não, não vai dar. Então, deu também negativo. Então, tá aí, menos 68,42 quilocalorias. Tá? Então, explicação de ΔH é coisa simples, né? Agora vamos para coisas mais importantes. Isso aqui o Enem gosta demais de trabalhar. Não só com termoquímica, com qualquer uma. Com eletroquímica, com estequiometria, com gases. Operações com uma equação termoquímica. Então tá aí.
Eu dei. Isso aqui a gente pode falar, pessoal, que é uma reação de formação. Por que é uma reação de formação? Eu tenho a substância composta formada pelas substâncias mais simples que existem. Então, tá aí. Então, isso aqui é uma reação de formação. Tá? Beleza? Então, o que podemos inverter numa equação termoquímica, se eu quiser. O que a gente vai ver agora? As possibilidades que eu posso fazer com a equação. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso multiplicar, posso dividir, posso inverter. Só que existem algumas regrinhas. Por exemplo, para eu inverter... Pessoal, o que significa negativo? É exotérmico. Então, essa reação é exotérmica. Se eu inverter ela, ou seja, esse produto formando esses dois... Então, lógico que o produto, o ΔH, vai ser endotérmico. Porque se a reação, né, de formação é exotérmico, se eu inverto, então, lógico, só pode ser endotérmico. Então, ou seja, toda vez que eu inverter uma equação, eu preciso trocar o sinal do ΔH. Então, a primeira base é isso aí. Então, você já sabe disso. Inverter reação, cuidado. Eu estou falando de termoquímica. Tem gente que pega lá nas pilhas, isso aqui, ó. Está aqui o cobre, mais dois elétrons, forma cobre metálico. Aí está lá, potencial padrão menos 0,64 volts. Aí você multiplica por 2. Vamos supor que você precisa multiplicar por 2. Aí fica 2 cobre mais 2, mais 4 elétrons, mais 2 cobre. Aí tem gente que vai e multiplica isso aqui por 2. Não pode. Tá, pessoal? ΔH não é potencial. Volts, voltagem. O que é voltagem? É uma grandeza que possibilita a passagem da corrente elétrica, né? Beleza? Então, quando você tratar lá em pilhas, lá em eletrólise, se você multiplicar por 2, por 3, por 10, dividir, o delta de potencial não muda. Toma muito cuidado, tá? Por que ele não muda? Porque independente de qual a quantidade, o potencial vai ser o mesmo, tá? Não importa quantas que eu posso multiplicar. Então, ΔH, sim, eu inverto o sinal. Se eu multiplicar por 2, eu também. Eletroquímica, não, tá? Outra possibilidade. Eu posso multiplicar ou dividir, né? Desde que eu faça com todo mundo. Isso aí é a base da matemática. Por exemplo, eu posso multiplicar, no caso, eu estou multiplicando por 3. Né? Então, eu tenho que multiplicar todos por 3, inclusive o ΔH. Se eu fosse dividir por 2, dividia todos por 2, inclusive o ΔH. Ah, professor, dividir por 2 vai dar 1,5. Pode? Falei, pode. Tá? Esse coeficiente estequiométrico, 3, 9, 6, ele pode ser qualquer valor. Tá? Ele pode ser número inteiro, ele pode ser número com vírgula, ele pode ser fração. Tá? Não importa se der fração. Nossa, eu errei. Não tem nada a ver. Tá? Outra coisa que eu posso fazer. Eu posso somar as equações termoquímicas. Não só termoquímica, qualquer reação eu posso somar, pessoal. Então tá aí, ó. Eu tenho essas duas reações. Pessoal, para eu somar essas reações, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, se eu tenho substâncias iguais do mesmo lado, ou seja, se eu tenho substâncias iguais no reagente ou substâncias iguais no produto, o que eu faço? Eu somo elas, tá? Por exemplo, esse NO2, ele está no produto e esse aqui está no reagente. Se tivesse ambos no reagente, eu somava. Se ambos estivessem no produto, eu também somava. E quando está um no reagente e no produto, o que eu faço? Subtraio, tá? Então, por exemplo, esse O2 está no reagente, está no produto. Vou subtrair. Esse está no produto, esse aqui está no reagente, também vou subtrair. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar os dois NO2, porque 2NO2 com 2NO2, 0. E eu posso cortar o 2O2 com O2, aí vai sobrar 1. Sobrar 1 aonde? Aqui, né? Porque aqui tem 2, eu cortei, subtraí com 1, sobrou 1 lá em cima. Pronto, aí eu vou somar reagente com reagente, produto com produto. Então, ó, em cima, N2, não fiz nada, porque não tem nada para fazer. Sobrou um O2, está aqui. E no produto sobrou só o 2NO2, porque o resto vazou. E o que acontece com ΔH? Também somos ΔH. Somei a equação, somo também o ΔH. Então tá aí, tá?
Agora vamos para a prática. Tá aí. Esse negócio de multiplicar, dividir, inverter, a gente está falando de lei de Hess, tá? Que é uma das partes da termodinâmica que mais cai no Enem. Lei de Hess. Ou seja, eu posso somar equações, posso dividir equações, posso fazer o que eu quero. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Veja bem, calcule o calor da reação para o processo. Pessoal, ele deu essa reação aqui para você. Aí ele deu duas reações com valor ΔH. E eu quero esse ΔH aqui, ó. Veja bem, isso é lei de Hess. O que é lei de Hess? Quando ele pede o ΔH de uma reação e te dá outras reações. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso somar essas reações para que na somatória eu consiga chegar nessa reação. Aí para eu somar, eu tenho que chegar nessa reação. Aí para isso, se eu precisar multiplicar, eu multiplico. Se eu precisar dividir, eu divido. Se eu precisar inverter, eu inverto. Ou seja, qual que é o objetivo da lei de Hess? Calcular o ΔH dessa reação quando ele dá outras reações. Então essas reações eu vou somar elas. Agora, existem algumas regrinhas. Primeira regra, que é fácil. Por exemplo, eu preciso ter aqui no reagente o quê? N2. E eu preciso ter 1 mol. No O2 eu também preciso ter 1 mol. E no produto eu preciso ter 2 NO. Então, vou aqui, ó, N2, 1 mol e está no reagente. Então o que eu vou fazer? Eu vou caçar nas reações, onde tem um N2 e tem 1 mol. Aonde tem isso? Lá na reação 1, olha lá, ó. Inclusive está certinho, ó. 1 mol no reagente, 1 mol no reagente. Pessoal, então essa reação, o que eu preciso fazer? Nada, só vou repetir. Porque eu já achei o N2, tá? Agora, quando eu olho, aí eu vou analisar item por item. Eu só pulo quando aconteceu o que vai acontecer agora. Eu quero o O2. Professor, eu tenho o O2 em duas reações. O que eu faço? Dica, pessoal, não faz nada. Pula. Pula para essa substância. Porque eu não sei qual reação que eu vou trabalhar. Tá? Então, ou seja, quando eu tenho substâncias que eu quero achar e está se repetindo nas outras, eu não faço nada. Eu vou para o NO. O que eu preciso achar no NO lá, pessoal? Eu preciso achar no produto e 2. E se você analisar aqui, ó, tá aqui, ó, 2. Beleza. Só que aqui está no reagente, aqui está no produto. Não pode. Porque se eu somar essas equações, esse NO vai ficar no reagente. Não vai bater com essa reação. Então o que eu preciso fazer? Inverter essa. Aí essa aqui eu vou repetir e essa aqui eu vou inverter. Somei, se eu chegar nessa equação, eu acertei. Se não, a gente precisa analisar outros fatores. Então vamos fazer aqui? Então vamos retirar a primeira equação, porque o N2 lá está 1 e reagente, e lá também está 1 reagente, então tá beleza. Na segunda, eu preciso inverter, então, né? Nós vamos inverter, tá aí, ó. Quando a gente inverte, não pode esquecer nunca o ΔH trocar de sinal. Aí vamos lembrar, para eu somar, eu preciso prestar atenção, onde substâncias iguais no mesmo lado eu somo. Se elas estiverem em lados diferentes, tá? Subtrai. Então, por exemplo, olha o O2 e aqui. Reagente e produto. Então, eu vou subtrair. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então, vai sobrar 1 aqui. Aqui, ó, tem 2. E aqui também tem 2. Está reagente e produto. Então, eu vou subtrair, dá 0. Aí vai sobrar N2, 1 O2 e vai produzir 2 NO. Olha aí, ó. Então, se você analisar, bateu certinho lá, ó. Ó, bateu certinho. Então, quer dizer que eu acertei. Aí, o que a gente faz com o ΔH? Soma as duas. 63 mais 113 dá 179. Tá? Vamos para mais um exemplo. Esse aqui é um pouco mais complicado no início mesmo. Então, olha, lei de Hess, pessoal. O que é lei de Hess? Ele vai te dar uma reação, então tá aí, e ele vai te dar outras reações para eu chegar nessa aqui, ó. Então vamos analisar aqui? Olha, presta atenção muito aqui, ó. Primeiro, o que eu quero achar? P4 no reagente multiplicado por 1. Então eu vou achar lá.
Já achei, está aqui, ó. P4, reagente multiplicado por 1. Pronto. Não preciso fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Vou só repetir a equação. Cl2 precisa de 10. Opa! Mas Cl2 está em duas reações ao mesmo tempo. O que é que eu faço? Pulo. Lembrando? Pulo. Vou para cá. 4PL5. Aonde tem PCl5? Aqui. Nessa aqui. E aqui está no produto, aqui também está no produto. Ok. Só que aqui está 4 e aqui está 1. Ou seja, para esse 1 virar 4, eu tenho que multiplicar tudo isso aqui, ó, por 4. Então, nesse caso, eu não vou precisar inverter. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, vamos repetir a primeira equação, porque P4 com P4, né? A segunda, nós vamos multiplicar por 4. Então, multiplicando tudo por 4. Tá? Vamos somar as duas equações. Lembrando que eu vou cortar aqui, ó, esse com esse, porque 4 menos 4 é 0. Pessoal, Cl2 em cima está 6 e aqui está 4. Está do mesmo lado, eu vou somar. Então, fica, ó, P4 mais 10Cl2 igual a 4PCl5. Ó, vai bater certinho, ó. Tá lá. E os ΔH que eu faço, eu somo. Como os sinais são negativos, eu vou somar, deu isso aqui, ó. Bateu certinho com a minha equação que ele queria. Então, quer dizer que eu acertei. Não preciso ficar com medo, tá? Mais um exemplo. Considere, agora são 3 reações, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, percebe? Olha os passos. Eu vou pegando substância por substâncias, vou analisando aqui e ver se eu preciso multiplicar, inverter e tal. Se essa substância está repetindo em mais que 2 equações, eu pulo ela. Beleza? Então, vamos lá? Primeiro, grafite. Está onde? No reagente multiplicado por 2. Então, eu vou procurar isso nas reações. Grafite multiplicado por 2 no reagente. Já achamos aqui na primeira, ó. Está no reagente, ok. Só que está 1 e aqui está 2. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar tudo isso aqui por 2. Pronto, já peguei o grafite. Vou para o H2. Onde tem H2? Na segunda reação. No H2, onde está? Reagente. Multiplicado por 3. Aqui está no reagente. Ok. Mas aqui está multiplicado por 1. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar tudo isso aqui por 3. Agora, vou ao O2. Percebe que o O2 está nas 3 reações. Então, o que eu faço? Pulo. Tá? Ele está se repetindo, então, pula. Agora, eu vou para o C2H6O. Onde tem C2H6O? Aqui. Aqui está no reagente e aqui ele precisa estar no produto. Multiplicado por 1. Aqui está multiplicado por 1. Então tá beleza. Só não está no lugar certo. O que eu vou fazer? Inverter. Porque isso aqui vai para o produto. Aí eu somo as equações. Então, primeira coisa, vou multiplicar primeiro por 2. Para igualar o grafite lá em cima, que é 2. Então eu multipliquei. Tudo por 2, hein? Ó. 1 vezes 2, 1 vezes 2, 1 vezes 2, isso aqui vezes 2. O de baixo nós ainda vamos multiplicar, né, por, olha aqui, 1 vezes 3, meio vezes 3 dá 3 meio, 1 vezes 3 dá 3. E aqui também multiplico por 3. Então tá aí, ó. Multipliquei tudo por 3. E na terceira a gente só vai inverter, né? A gente só inverte. E lembra que quando a gente inverte, a gente troca o sinal do ΔH. Então, eu inverti. O que é inverter, pessoal? Tudo que é produto vira reagente, tudo que é reagente vira produto. Pronto. O sinal negativo fica positivo. Agora eu vou somar. Para somar, o que a gente tem que ver? Quais substâncias que estão iguais. Então, vamos lá, quais estão iguais. Primeiro, O2. Tá igual aqui, ó. Tá igual, só que tem um diferente também, ó. Eu tenho 2 no reagente e 1 no produto. Então, o que eu vou fazer? Vou somar os 2 no reagente e subtrair o que está no produto. O dali tem quanto? É 2, né? E o outro é 3 meios. Então, eu vou somar. Aí tem que fazer o mínimo aí, né? Então, fica o quê? 2 mais 3 meios. Tirando o mínimo, dá 2. Então, aqui vai ficar 4
mais 3. Então, fica 7 meios. Então, no reagente, tem os 7 meios. E ainda tem no produto, que aqui é 3, ó. Só que agora eu vou subtrair. Então, fica 7 meios menos 3. Então, vamos lá? Aqui é 2. 2 por 2 dá 1, então dá 7. Aqui dá 2, então dá 6. 7 menos 1. Meio. Meio aonde? No reagente. Porque aqui eu tenho mais quantidade. Aqui dá 7 meios, aqui dá 3. Então, 1 fica aqui. Existe outra substância igual? CO2, olha o CO2. Produto e reagente, o que eu faço? Vara neles. Ou seja, dá 0. O que mais? Água. Aqui. Água, reagente, produto. Igualzinho. Então, corta também. Quando eu cortar, aí é só somar as reações. Então, vamos somar? Então, e a água? Somei aqui, de subtrair, deu meio. Aí, isso aqui eu não fiz nada, repito. Aqui eu não fiz nada, repito. Mais meio. E no produto só sobrou isso aqui, ó. Pessoal, veja bem. Eu cheguei exatamente na equação que eu queria. Então, o que eu faço com ΔH? Somo. Somando, deu menos 278. Tá? Mais 1. Vamos lá? Mesma coisa, lei de Hess. Ele vai te dar uma reação, que ele quer o ΔH, e ele vai te dar outras reações que tem um ΔH. Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. O que eu preciso achar aqui, pessoal? HCl no reagente multiplicado por 2. Então, vamos lá? Aonde? HCl. Está no reagente. Só que aqui é 4 e aqui é 2. Como que o 4 vira 2? Vou dividir por 2. Então, vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou dividir por 2. Pronto. F2. Aonde está F2? No reagente. E está multiplicado por 1. Aqui está o F2 no reagente. Ok. Só que está multiplicado por meio. Né? Como que esse meio vira 1? Multiplicando por 2. Então, vou multiplicar tudo isso aqui por 2 para esse F2 virar 1. HF. Aonde tem HF? Tem aqui. Mas, ó, o HF está ali, mas eu acabei de usar essa reação. Né? Eu acabei de usar para qual? Para o F2. E aí, professor, o que eu faço? Não faz nada, você já usou essa reação. Ou seja, uma vez que você usa essa reação, você não usa mais, você joga ela fora. Essa aqui eu não uso mais, que eu multipliquei por 2. Eu não uso mais essa, que eu divido ela por 2. Tá? Então, eu não vou mexer mais. Então, HF, quando eu somar, provavelmente deva dar o jeito que eu quero. Cl2. Cl2 está aqui. Que eu já usei. O que eu faço? Nada também. Ué, professor, então a terceira reação, e aí? Como que ficou? Terceira reação e não mexeu com nada. Não mexeu com nada. Mas é preciso somar? É preciso somar. Porque eu vou precisar dela para poder chegar na minha equação mestre. Ou seja, na minha equação que ele quer calcular. Tá? Agora a pergunta é, eu vou deixar ela assim? Ou eu vou inverter ela, ou eu vou multiplicar? Aí que vem o aluno para entender. Primeira coisa, vamos montar as coisas? Primeiro eu dividi a primeira por 2. Então tá aí. O ΔH também dividi. Tudo por 2. Na segunda a gente multiplicou por 2. Então, multipliquei a equação 2. Tá aí. Pronto. A terceira, ela não funcionou para nada. Porque nenhuma que está na terceira tem lá. Mas ela vai ajudar a eu ou somar ou eu cortar as minhas substâncias para chegar na equação. Por exemplo, pessoal, se eu colocar essa equação do jeito que ela está aqui, ela vai me ajudar? Vamos entender. Não, ela não vai ajudar. Por quê? Por um motivo simples. Olha esse H2O. Quando eu colocar ele aqui, ele vai somar com esse H2O. Fica 2H2O. Olha a minha reação, mestre. Não tem H2O. Então eu não posso colocar ela direto. Mas se eu inverter ela, ou seja, quando eu inverto ela, olha aqui, ó. Quando eu inverto, olha aqui, eu posso pegar esse H2O, cortar ele aqui, ó, e eu somo o H2O. Então essa terceira eu não usei nada de início,
mas ela foi importante para, na somatória, eu sumir com algumas substâncias que eu não quero que esteja aqui, ó. Então, primeiro, inverti essa reação, ficou positivo. Agora eu posso sim fazer o que eu quero, ó. Primeiro, cortar o O2, porque aqui está no reagente, no produto, são os mesmos valores, meio e meio, vaza. H2, eu posso cortar com alguma coisa? Deixa eu ver, cadê o H2? Tem outro H2? Tem aqui, ó. Posso cortar com esse H2, reagente produto, vaza fora. Água, reagente produto, vaza fora. Aí só vai ficar, quer ver? Olha aí, ó. Somando as três, então cortei o que tinha que cortar, quando eu for somar, deu exatamente a minha reação ali, ó. Somando os ΔH dá menos 334 kJ por mol. Ou seja, pessoal, a princípio essa aqui não servia para nada, porque nenhuma das substâncias tem aqui, mas ela ajudou para quando eu inverter, eu cortar as coisas aqui. Lembrando que se eu não tivesse invertido, eu não tinha cortado nem o H2 nem o H2O. Aí apareceu o H2 e o H2O nessa reação, ia ficar diferente dessa e você ia errar. Então, basicamente é isso, a lei de Hess. Vamos fazer o último exemplo para a gente finalizar a lei de Hess, tá? Tá aí, ó. Aplicando a lei de Hess, determina a variação. Pessoal, não muda, tá? O que muda às vezes é o grau de dificuldade, mas o raciocínio é o mesmo. Primeiro, o que eu preciso achar? Grafite multiplicado por 3. É o que eu preciso achar. Então, vamos olhar nas reações. Eu tenho aqui na primeira reação, grafite multiplicado por 1. Está no reagente, ok. Mas eu preciso multiplicar isso aqui por 3. Aí eu multiplico tudo por 3. Tá? Beleza? Segundo, eu quero 4H2. Aonde tem H2? Na segunda reação. Está no reagente, ok. Só que está 1 e aqui está 4. Então eu preciso multiplicar tudo isso aqui por 4. Então tá aí. Multipliquei tudo por 4. Inclusive os ΔH. E eu preciso do C3H8, que está aqui, ó. Só que aqui está no produto e aqui está no reagente. Número 1. Ok, beleza. Só que eu preciso inverter para que esse reagente vire produto. Então, eu inverto. Lógico que eu não posso esquecer do ΔH, invertendo. Agora eu vou somar. Então, quando eu somo, eu tenho que olhar substâncias que são iguais. Por exemplo, o O2 estão no mesmo lado, então eu vou somar, né? Quando eu somo com 2 com 3, fica 5. E esse 5, ó, vaza aqui, né? Porque aqui está do lado diferente, então 3 mais 2, 5, com 5, 0. Acabou. Existe outro igual? Existe H2O. Reagente, produto. 4 com 4, 0. CO2, a mesma coisa, ó. Reagente e produto, vaza. Aí vai ficar só a minha reação que eu quero. Então, somando aí, né? Então, cortou o CO2, cortei a minha água, somei os oxigênios de um lado e subtraí com o de outro, e deu a minha reação igualzinha que eu quero. ΔH, o que eu faço? Somo os 3. Quando eu somo, fica menos 24,10 quilocalorias. Tá, pessoal? Então, isso aí é a lei de Hess. Tá? Beleza? Energia de ligação. Vamos para a energia de ligação. Pessoal, energia de ligação, veja bem, o que acontece no reagente? Quebra de ligações. E no produto? Formação de outras ligações. Isso é uma reação química. Então, o que é a reação química? É uma quebra de ligações para que ocorra... Quer ver? O que é reação química? Representando de maneira genérica, A mais B forma C. Se eu for analisar de energia de ligação, no reagente vai ocorrer quebra das ligações, tá? E aqui vai formar outras ligações. Então, se eu analisar a reação química a nível de ligação, é isso aí. Tá? No reagente quebra as ligações, lógico, para formar outras ligações. Por exemplo, eu tenho H2. O que a H2 vai precisar? Vai quebrar essa ligação. Só que ela não quebra. Ah, quebrei. Ela vai precisar de energia. Ou seja, ela vai absorver energia. É um processo endotérmico.
Quando ela quebra, ela separa, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que no reagente, quando se quebra as ligações, eu preciso que essas ligações absorvam energia. Então, por isso que eu falo que no reagente vai ser sempre um processo endotérmico. Pessoal, lembra que eu estou falando de ligação, tá? Beleza? Agora, nos produtos, para que haja ligação, vai ocorrer uma liberação de energia. Então, é um processo exotérmico. Tá? Ou seja, é mais ou menos isso aqui. Se eu fosse fazer um gráfico, pessoal, tá aqui, ó, vamos fazer um gráficozinho aqui, tá? Vamos fazer aqui. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha H2O aqui, ó, molécula da água, tá? O que essa molécula da água vai fazer? Ela vai quebrar a energia. Deixa eu fazer esse gráfico melhor aqui. Ela vai quebrar. Para ela quebrar, ela precisa absorver energia. Então, ela vai quebrar aqui, ó. Ó, olha como que fica. Aí eu tenho um pico de energia lá em cima. Isso aí não é bom não, tá? Coisas muito energéticas, elas são muito reativas. Então, o que ela faz? Ela vai formar outras ligações, tá? Por exemplo, ela pode formar a água de novo e com isso ela vai liberar energia. Então a quebra das ligações vai absorver. Aí depois que forma outras ligações, nesse caso eu coloquei a mesma, só para dar um exemplo bem simples, ela precisou jogar fora essa energia, tá? Lembrando que uma reação química ela só é possível quando o pico de energia dela, ela que decresce. Né? Nós vimos isso em ligações químicas, por exemplo. Né? Uma ligação química só é possível quando o conteúdo final é menos energético que o inicial. Então vamos fazer exemplos aqui, ó. Veja bem, ó, não dá para confundir com lei de Hess. Porque lei de Hess ele vai te dar uma reação e outras reações. Energia de ligação ele vai te dar uma reação e um quadro de ligações. Tá? Isso aí você não precisa decorar, isso aí ele sempre vai te dar. Tá? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Considerando a equação C4H2O2 que produz CO2, ou seja, isso é uma reação de combustão, só que a nível de ligação. Então, pessoal, como a gente está falando de ligação, o que a gente precisa fazer? As ligações. Então, por isso que é importante você ter as ligações covalentes bacana. Porque, por exemplo, você tem que saber que o CH4 é assim, ó. Isso aqui é fácil por causa da orgânica, né? Tá aqui, ó, bonitinho. Mas você precisa saber também que o O2, ele é assim, ó. Então, aqui você tem que ter um domínio de ligações bacana. CO2, como que eu desenho a molécula do CO2? Então, CO2 mais 2H2O. Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, eu tenho, ó, 4 ligações C com H, que vão ser quebradas. Ou seja, é só contar as ligações. Aqui, eu vou ter uma ligação O dupla O. Só que está multiplicado por 2. Então, eu vou ter 2 ligações O com O. Pessoal, isso aqui, ó, acabou. Esse aqui é os meus reagentes. Ou seja, eu vou substituir lá, ó, 4 vezes o CH, que é 413, mais 2 vezes O com O, que é 494. Pronto. Lembrando que quando eu somo, o meu sinal tem que ser obrigatoriamente o quê? Positivo. Por quê? Porque no reagente, quando a gente trata de ligação, é endotérmico. Então, sempre positivo. Tá? Por isso que ele sempre vai dar a energia de ligação positiva. Tá? Agora aqui, vamos contar as ligações? Aqui, ó, eu tenho 2 ligações C com O. Ó, 2 ligações, 1, 2. Mais 2
E eu tenho quantas ligações O com H? Duas, né? Então fica duas ligações O com H. Então fica 2C com O, tá lá, ó, 804. Mais 2 vezes 2 OH. OH é 463, então fica 2 vezes 463. Não importa se deu positivo, no final você vai colocar o quê? Negativo, porque nos produtos é sempre negativo, tá? Por quê, pessoal? Porque nos reagentes absorve energia para quebrar as ligações, aí elas vão quebrar. E no produto forma ligações. Para formar, ela vai liberar essa energia que ela ganhou aqui, ó. Pronto. Aí eu vou pegar o valor que eu achei ali, que eu não sei qual é, e junto com esse valor que eu achei aqui, e vai achar o meu ΔH, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Tá aí as ligações. Ó, eu tenho 4CH, eu tenho 2O dupla O, então deu o valor, aí ó, positivo, endotérmico. Agora, nos produtos, ó, eu tenho 2C dupla O, então tá lá, 2C dupla O. Eu tenho 2OH, só que esse 2 está multiplicado por 2, então por isso que eu coloquei 4 aqui, ó. 4 vezes 463. Fazendo um cálculo, tem que ser negativo, porque eu estou falando dos produtos. Agora é só somar. Então, 2640 com menos 3. Então, ΔH vai ficar menos. E tem que ser menos mesmo, porque isso aqui é uma reação de quê? De combustão. Tá?